Oi, pessoal, aqui é a Nana, sejam bem-vindos ao Não Olhe Duas Vezes. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês um caso sobrenatural. Eu também pretendo trazer casos sobrenaturais aqui pro canal, tanto contos de terror, quanto creepypasta, quanto casos que existiram realmente, além dos casos criminais que vão estar aqui com mais frequência. Enfim, o caso de hoje é a possessão de Arne Cheyenne Johnson. Foi um caso que repercutiu muito nos Estados Unidos, virou até filme. Se você já ouviu falar, provavelmente já ouviu, de Invocação do Mal 3. Esse filme foi baseado nessa história. E antes de começar e contar pra vocês tudo o que aconteceu, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like nesse vídeo e ativarem o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E vamos lá! Tudo começa quando a família Glatzel, eles vão limpar uma casa que eles haviam alugado e estavam prestes a se mudar para lá. Eles eram uma família tradicional, era pai, mãe e alguns filhos. E as coisas já começam a ficar estranhas quando eles estão lá limpando, porque o David Glatzel, o filho mais novo deles, ele tinha só 11 anos e ele disse que do nada um velho apareceu do lado de fora da casa e começou a empurrar ele e aterrorizar ele, e falar que eles não deviam se mudar para aquela casa, que ele iria perturbar eles até eles saírem. Enfim, ele ficou muito assustado, contou para os pais, mas eles não levaram muito a sério porque eles acharam que o David estava só tentando fugir do trabalho, fugir da limpeza da casa. E, enfim, eles deixaram para lá e decidiram se mudar. Não demorou muito pro tal do velho voltar a aterrorizar o David. Ele dizia que o homem tinha uma aparência demoníaca e de uma besta, e ele murmurava latim e sempre ameaçava roubar a alma do menino. E a família até ouvia uns barulhos na casa, mas ninguém nunca chegou a ver esse velho que o David tanto falava, então as pessoas não levavam ele tão a sério assim. As coisas começam a ficar mais estranhas quando ele passa a ter terrores noturnos, pesadelos, coisas do tipo, e o mais bizarro é que ele começou a ter arranhões e hematomas que aparentemente não tinham porquê, não tinham explicação. Então a família decidiu chamar um padre que tentou abençoar a casa e expurgar qualquer coisa que tivesse de ruim ali. E foi nesse dia que a família, o padre concluiu que aquela casa era amaldiçoada. A família não queria mais ficar ali, eles decidiram parar de alugar a casa e se mudar para outro lugar. Mas enquanto eles não conseguiam resolver isso, a situação do David só piorou. Ele passou a ter visões até de dia e foi aí que a família decidiu chamar dois especialistas, que eram o Ed e a Lorraine Warren, que eles são os protagonistas dos filmes de Invocação do Mal, mas eles realmente existiram. Antes deles venderem os direitos para o cinema, eles vivenciaram muitos desses casos. Eles se denominavam demonologistas. E a Lorraine, ela não só trabalhava com isso, como ela também, desde pequena, ela via coisas e sentia coisas. E assim que ela chegou na casa e viu David, ela também viu com ele uma névoa preta pairando sobre a cabeça dele. E aquilo com certeza indicaria uma presença maligna grudada no menino. A Debbie Glatzel, que era a irmã mais velha do David, e a mãe deles, disseram para os Warren que viram ele ser espancado e enforcado por mãos invisíveis, e que depois elas viram que tinha aparecido hematomas de estrangulamento no pescoço do menino, mesmo ninguém tendo feito aquilo. E não demorou muito para que o David começasse a rosnar, assobiar, falar em línguas e recitar passagens bíblicas, sendo que ele era só uma criança de 11 anos. Além disso, todas as noites alguém tinha que ficar no quarto com ele, vigiando ele, porque toda noite ele tinha convulsões. O casal Warren, então, revelou que eles acreditavam que o David ele estava possuído por múltiplos demônios e decidiram fazer exorcismos nele. E, no caso, foram 3 exorcismos. E durante essas sessões, a Lorraine, ela afirma que o David supostamente teria levitado e chegou até a parar de respirar por certo tempo.
E foi durante um desses exorcismos que o Arne Cheyenne Johnson, que era o noivo da Debbie, a irmã mais velha do David, ele teria se desesperado e entrado em contato, falado com um dos demônios que estavam possuindo David e pedido para ele sair do menino e entrar nele para deixar a criança em paz. Alguns dias depois, o Arne sofreu um acidente e, no caso, ele relatou que o demônio teria atacado ele e assumido o controle do carro que ele estava dirigindo e batido contra uma árvore, sendo que ele saiu ileso e, enfim, não teve nenhum ferimento. Ele disse que depois do acidente ele voltou na propriedade, que no caso estava amaldiçoada, aquela casa, e foi até o poço dessa propriedade e ele disse que lá estava o demônio e ele olhou para esse demônio, encarou ele e depois disso ele estava possuído. No meio de toda aquela situação, a Debbie, que já era maior de idade, ela decidiu se mudar com o noivo dela, o Arne, que no caso estaria supostamente possuído. Eles decidiram se mudar da casa e a Debbie, ela achou um emprego num canil. Um homem chamado Alan Bono, ele era o dono desse canil e ele contratou a Debbie para ser tratadora dos cães. Bom, ela decidiu que também iria morar perto do trabalho, né? Já que ela iria se mudar, e o próprio Alan também alugou um apartamento para ela e para o Arne morarem juntos. Depois da mudança, a Debbie relata que o Arne ele começou a agir estranho. Mais precisamente, ele começou a agir como o David. Ele caía em transe constante, às vezes rosnava, tinha alucinações e no final de tudo ele não se lembrava de nada. Em 16 de fevereiro de 1981, o Arne ele começa a se sentir mal e decide que ele não iria trabalhar. E ao invés disso, ele faria companhia para a noiva dele no canil. Lá também estavam trabalhando a irmã dela, que se chamava Wanda, e uma priminha de 9 anos que se chamava Mary. O Alan, que era o dono do canil e o senhorio deles, ele decide comprar um moço para o grupo num bar local, só que lá ele começa a beber muito e quando ele volta ele tá com aquele comportamento de bêbado totalmente inconveniente, totalmente descontrolado, sabe, sem noção. E quando eles voltam pro canil, a atitude do Alan começa a ficar pior ainda. Nesse momento, a Debbie decide que o melhor seria todo mundo sair de lá e deixar o Alan sozinho, mas nesse momento ele segura a garotinha pelos braços, a Mary, e não deixa ela ir. O Arne então fica enfurecido, ele fica pedindo pro Alan soltar a criança e eles começam a discutir e começam a brigar. A garotinha corre pro carro, corre pra fora e as duas moças mais velhas, no caso a Wanda e a Debbie, que é a noiva dele, né, do Arne, elas começam a tentar apartar a briga dos dois, só que tudo começa a ficar muito mais intenso. O Arne, ele começa a rosnar e é aí que ele puxa um canivete de 13 centímetros e ataca o Alan. Enfim, ele desfere várias facadas, vários golpes contra ele e até que o Alan não resiste. Ele havia sofrido de 4 a 5 ferimentos muito grandes, principalmente no peito. O Arne, ele foi encontrado depois, no caso, na hora ele correu, e depois ele é encontrado a 3 quilômetros de distância, vagando e sem lembrar de absolutamente nada. No dia seguinte, a própria Lorraine Warren, ela foi na polícia para avisar que, antes disso, o Arne já estava possuído e que provavelmente quem havia matado Alan era um demônio e que o Arne não poderia responder por suas ações naquele momento. E logo isso se espalhou, esse boato se espalhou, não só alimentado pela mídia, como também pelo casal Warren, porque eles escreveriam livros e fariam palestras e ganhariam dinheiro com o caso e com toda essa ideia do Arne ter sido possuído. O advogado do Arne, ele até tentou apresentar essa defesa para o juiz, de que ele não poderia responder por si mesmo, mas o juiz ele logo alegou que, gente, seria impossível tal defesa, impossível, porque não tem como você provar que alguém está possuído. E no final das contas, o advogado dele decidiu que a defesa dele seria a legítima defesa, porque haviam testemunhas de que ele tentou defender a criança
E por causa disso começou a briga e eles ambos começaram a lutar. Só que isso não adiantou para que ele fosse liberto. Ele pegou de 10 a 20 anos de prisão por homicídio culposo, mas ele só ficou 5 anos em regime fechado, o que é muito pouco para os Estados Unidos, porque geralmente quando você mata alguém, se você vê os casos, geralmente sai uma prisão perpétua ou até pena de morte. Então, ficar só 5 anos por ter matado alguém é bem incomum. Mas talvez isso tenha acontecido pelo fato da legítima defesa mesmo. Depois do caso, a Lorraine Warren ela ajudou um autor chamado Gerald Brittle a escrever um livro sobre o caso, chamado O Diabo em Connecticut. E por conta desse livro, o David, que no caso era criança, que começou com as possessões, ele crescido já, ele decide processar a Lorraine e esse autor e qualquer autor ou editor que fosse violar o direito de privacidade dele. E ele dizia que estavam difamando ele, que diziam que ele havia machucado a família enquanto estava possuído. E um dos irmãos do David, chamado Carl, ele disse que a história da possessão foi uma total invenção da Lorraine e do Ed para explorar a família e a suposta doença mental do irmão, que no caso as fontes não dizem qual seria. Já o Arne e a Debbie, eles se casaram depois do que aconteceu. E eles, ao contrário do David, apoiavam o casal Warren e dizia que o Ed e a Lorraine eles estavam falando a verdade e que eles haviam ajudado eles e que o David só estava fazendo aquele alvoroço todo por causa de dinheiro. O julgamento do Arne também ficou conhecido como o caso O Diabo Me Fez Fazer, e foi famoso por ter sido o primeiro caso na história dos Estados Unidos em que a defesa alega inocência com base no réu estar possuído por um demônio. Enfim, é um caso que divide opiniões, tanto pela Lorraine e o Warren já terem uma fama de não serem o que realmente diziam ser, e também porque talvez o Arne quisesse aproveitar dessa história da possessão para se livrar de um crime que ele teria cometido quando estava de cabeça quente, né, quando estava lá no meio da briga, mas também há os que acreditam na possessão. Então é isso, vai ficar na dúvida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão!